Fala pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez, o canal Resumo da Ópera. Esse é o meu segundo vídeo e esse vídeo é uma complementação do primeiro. Bem, basicamente eu conversei com alguns amigos após postar aquele primeiro vídeo e recebi várias dicas e vários releases de como tinha ficado o vídeo e no que eu podia melhorar. Primeiramente eu queria esclarecer que esse aqui não é um canal de moda e eu não vou ensinar pra você como fazer aquela make bafo pra arrasar na balada. Eu queria agradecer também todos os comentários de incentivo que foram feitos e dizer que também tomei a iniciativa de arrumar minha cama. Vocês podem ver que existe um papel aqui que eu estou retirando, mas eu arrumei a minha cama. Ela está, quer dizer, na minha concepção ela está bastante arrumada, porque eu sou utilitarista também. Surgiram também algumas críticas e questionamentos e eu pretendo responder eles no final. Os comentários mais interessantes e as dicas que eu decidi trazer aqui nesse vídeo são em relação a... Túlio, você expôs o seu ponto de vista, mas você não citou dados e fontes, e se você fizesse isso, talvez a sua argumentação pudesse ser entendida melhor. Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou trazer apenas dados e fontes sobre o porquê o modelo petista de gestão de educação deu errado. O primeiro dado que eu queria citar é do INAF, que é o Indicador de Analfabetismo Funcional, e esse dado é de 2012. Em 2012, 38%, isso mesmo, quase 40% dos universitários eram analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Um analfabeto funcional é aquele que é capaz de ler uma frase, mas é incapaz de interpretá-la da maneira correta. Esse dado é de 2012, 10 anos após o início da gestão petista com Lula em 2002. Em 2002, na verdade ele assumiu no começo de 2003, mas em 2003, quando Lula assume o governo, o PNDE tinha sido aprovado há pouco tempo pelo Fernando Henrique Cardoso. Um dos incisos do PNDE instituía que o investimento no PIB, o investimento em relação ao PIB em educação tinha que subir para 7%, ele girava em torno de 4% naquela época. O FHC vetou esse inciso. Quando Lula assume, e de todos os anos que eles estiveram no governo, o PT não fez questão de revogar esse veto do FHC. Então, hoje, o investimento em educação é de 5,7% em relação ao PIB. Ou seja, o PT não priorizou a educação, segundo esses dados. Já aquela ideia de que o PT aumentou o número de vagas nas universidades e com isso colocou todo mundo lá dentro, até agora não demonstrou resultados práticos, porque no ano de 2000, 16,5% da população brasileira tinha diploma de ensino superior. Hoje, na última pesquisa feita em 2011, esse número não havia subido, pelo contrário, havia um regresso nesse sentido. O número caiu para 12,74% segundo a pesquisa da OECD. Embora no Brasil atualmente se invista 5,7% do PIB nacional em educação, superando países como Estados Unidos, Suíça e Canadá, o valor do investimento por aluno está muito abaixo da média dos países pesquisados pela OECD. A média pesquisada era de 9,7 mil dólares em 2011. No Brasil, se investia 2,7 mil. E essa é para quem se lembra daquele debate épico em que a Dilma orientou aquela senhora formada em economia a procurar o Pronatec e ter uma formação técnica. Bem, o Pronatec foi usado muito como bandeira política naquela época da reeleição da Dilma. Contudo, os recursos de 2014 para 2015 no Pronatec caíram 57%. Ou seja, o que era o principal programa deles acabou sendo abandonado. Muitas escolas técnicas passaram pela situação de receber as suas verbas atrasadas, se endividaram com bancos e com isso foram à falência. Agora vamos responder um questionamento que me foi feito após o primeiro vídeo, que era o seguinte: Túlio, mas a educação de base não é responsabilidade dos estados e municípios? Bem, isso é verdade. São os estados e municípios quem gerenciam diretamente as escolas de ensino de base, ensino fundamental e médio. Contudo, o governo federal também entra nesse jogo com recursos no Fundeb. Inclusive, havia muitas queixas de governos municipais e estaduais de que as verbas do governo federal para o Fundeb eram muito pequenas. Além disso, é o governo federal quem determina as metas de educação
para as administrações públicas de estados e municípios, e é ele quem deve fiscalizar o resultado dessas políticas. A conclusão prática para todos esses dados, não tem para onde correr, é o seguinte: não adianta ampliar o número de vagas e o número de matrículas nas universidades se você não pode acompanhar em investimento de maneira a qualificar esses novos estudantes. A gente tem um problema muito grave no ensino de base e a gente tem um problema muito grave nos fundamentos básicos de matemática e língua portuguesa principalmente. E isso precisa ser resolvido como prioridade e não apenas inflar índices de número de universidades públicas construídas e número de estudantes matriculados. E mais, isso não deve ser feito, o aumento do número de vagas não deve ocorrer se for para endividar grandes universidades públicas como a UFBA e o FRJ, que já se queixaram no ano passado, tiveram inclusive luz cortada em determinado momento por falta de recursos e endividamento. O que o governo PT fez na educação foi sucatear grandes instituições públicas e promover uma verdadeira baderna em prol de apresentar alguns números e conseguir votos dos mais pobres, principalmente. E se você gostou desse vídeo, meu jovem, o que você pode fazer? Você pode compartilhá-lo nas redes sociais. Assim você vai estar mostrando para mais gente. Você pode também dar o seu like aqui embaixo e, claro, se inscrever no canal, que ajuda sempre.